Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Este é nosso primeiro programa de 2011. Àqueles que não nos assistiram no último dia do ano que se findou, eu desejo um feliz ano novo, extensível a todos os familiares e amigos de cada um de vocês, e feliz ano novo para vocês também, porque é a primeira vez em 2011 que nos encontramos aqui na Rede Vida de Televisão. Bom dia, amigos, e feliz ano novo. Bom dia, amigos da Rede Vida, feliz ano novo a todos vocês, e faço minhas palavras do Padre Feijão. E então, embora o ano seja novo, o tema é antigo, não é? Continuamos com o Evangelho de Mateus. Este é um mês, tradicionalmente no Brasil, de férias. Eu não sei quem está em casa, quem partiu, quem viajou. Todos temos o direito de ter férias. Até eu tiro as minhas férias. De qualquer maneira, em qualquer lugar do Brasil, se pode captar a Rede Vida de televisão. Então nós continuamos. Para nós não há férias. Nós estávamos É verdade que fiz 2 programas dedicados, um ao Natal e outro ao último dia do ano, o tempo. Agora voltamos para Mateus. E se estão recordados, nós tínhamos parado no seu capítulo 14 e estávamos vendo a multiplicação dos pães. E eu teria dito, se não me falha a memória, que este é um dos 7 sinais de Jesus que não são nem curas, nem exorcismos e nem ressurreições. Isto é, sinais na natureza. Bem, com esse preâmbulo, você vai ler, mas vai ler versículo por versículo, e eu, a cada versículo, pare, porque aí faço as minhas intervenções. Isto. Chegada a tarde, aproximaram-se dele seus discípulos, dizendo: o lugar é deserto e a hora já está avançada. Despede as multidões para que vão aos povoados comprar alimento para si. Bem, aqui fazemos uma primeira pausa. Os exegetas, que normalmente leem as linhas e as entrelinhas, se perguntam a respeito da originalidade deste texto. A respeito desta originalidade, se deve dizer o seguinte: existe um texto paralelo com muitas semelhanças e algumas divergências entre o que estamos lendo e o que se encontra no 2º livro dos Reis, capítulo 4. Eliseu também multiplica pães. As convergências são tamanhas que alguns tiram a conclusão. O texto é uma reprodução pura e simples de um milagre atribuído a Eliseu. Você quer fazer um favor para mim, para o telespectador não ficar assim no abstrato? Pegar o 2º livro dos Reis, você acha com facilidade aí? O 2º dos Reis, capítulo 4, me parece que são os versículos 43 em diante, mas deve ter aí, capítulo 4 do 2º dos Reis. Achou? Eu estou nos livros, segundo capítulo 4. É no final do capítulo 4, existe aí um episódio. Dos... Sim, leia para o telespectador, para que ele assim possa captar as convergências e divergências. Veio um homem de Baal Salisa e trouxe para o homem de Deus pão das primícias, 20 pães de cevada e trigo novo em espiga. Eliseu ordenou: oferece a esta gente para que coma. Mas seu servo respondeu:
como hei de servir isso para 100 pessoas? Ele repetiu, oferece a esta gente para que coma, pois assim falou o Senhor. Comerão e ainda sobrará. Serviu-lhes, eles comeram e ainda sobrou, segundo a palavra do Senhor. Percebe? Há muitas convergências entre esse texto de Reis e o nosso aqui, mas há também divergências. Quais são as divergências que eu notaria a uma primeira leitura? Não se diz que Eliseu estava acompanhado de uma multidão. Segundo, não se diz que essa multidão estava ali para ouvir as suas palavras. Terceiro, o episódio não acontece à beira-mar. Quarto, não há peixes, há apenas pães. Estas são as grandes divergências, há outras mais, mas estas saltam à vista. Diversos exegetas concluíram que o nosso texto, a multiplicação dos pães primeira, em Mateus, nada mais seria do que uma reprodução para Jesus desse texto de Eliseu, do segundo livro dos Reis. De acordo com eles, a multiplicação dos pães não teria sido histórica. Além deste episódio com Eliseu, existe uma grande convergência entre o texto e a última ceia de Jesus, quando transformou o pão no seu corpo. Agora continue a leitura para que o telespectador possa ver as convergências entre o texto e a última ceia. Mas Jesus lhes disse, não é preciso que vão embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Ao que os discípulos responderam, só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Disse Jesus, trazei-os aqui. E tendo mandado que as multidões se acomodassem na grama, tomou os 5 pães Tomou e os pães, a mesma coisa faz da ceia. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, e levou os olhos ao céu. Elevou os olhos ao céu, a mesma coisa na última ceia. E abençoou. E abençoou também na última ceia. Em seguida, partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos às multidões. Também isto foi feito na última ceia. Em seguida, partindo os pães, deu-os aos discípulos. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Ora, os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Bem, aí está o texto. Alguns exegetas, repito, imaginam que esse texto teria sido criado a partir de reminiscências do segundo dos reis, juntamente com reminiscências da última ceia. Teria havido, então, na fase oral, um cruzamento de tradições do Antigo e do Novo Testamento. E o texto de Eliseu, juntamente com o episódio da última ceia, teriam sido responsáveis pela criação literária desse texto. De acordo com esses exegetas, o fato não se teria dado historicamente. Criação literária e mais, criação teológica. Eu não tiro essa conclusão. Eu sou mais cauteloso. Esses exegetas veem muitas convergências entre o texto e a última ceia, mas eu vejo também divergências. É verdade, a última ceia
pressionou enormemente esse texto. Por exemplo, a ação de Jesus sobre os pães é muito mais ressaltada, não sei se notaram na leitura, do que a ação sobre os peixes. Os peixes são quase que só mencionados e ficam de lado. E no final, o que sobra são apenas pães, não são peixes. Eu aceito que isto tenha sido pressão da última ceia. Porém, existem divergências também. Nós não podemos negar o fato de aqui estar presente peixes. E na última ceia não havia peixes. Na última ceia havia vinho, mas aqui não se faz menção de vinho. Na última ceia não sobrou, aqui se faz menção de sobras. Portanto, eu não acredito que apenas a última ceia, juntamente com o texto de Eliseu, tenham sido suficientes para criar do nada, historicamente e teologicamente ou cristologicamente, este texto. Eu acho que nós devemos ser mais cautelosos e acho que a resposta é mais complexa do que se deu por ocasião desta leitura e destas afinidades. Mas nós temos que fazer um intervalo e voltamos logo mais. Muito bem, estamos de volta ao nosso segundo bloco e agora seria o momento de dar não só a destruição, mas a construção, né? Jesus foi chamado de comilão e beberrão ao longo da sua vida pública e disto não se pode duvidar historicamente. Jesus jamais recusou convite para almoçar ou cear com quem quer que fosse. Jesus não tinha a áurea de um grande asceta ou uma pessoa muito dada a jejuns como João Batista. Dentre as diversas refeições que Jesus tomou, uma foi a última, e nós a conhecemos com o nome de Última Ceia. Porém, é bem possível que dentre todas elas, uma, não a última, se tenha fixado enormemente na memória, quer dos discípulos, quer da igreja primitiva, anteriormente ainda à redação evangélica. E eu não excluo assim a possibilidade de uma refeição de Jesus com uma multidão grande à beira-mar ter sido realizada num ambiente altamente escatológico de expectativa do reino de Deus. Até aí se pode ir historicamente. Agora, é claro, com o texto que nós temos, com o instrumental em mãos, é impossível reconstruir o que realmente pode ter acontecido nessa refeição. Como não sou racionalista, eu não nego a priori a presença do sobrenatural. Agora, diante desta impossibilidade, existem releituras que se fazem deste texto. Assim, por exemplo, existe uma releitura em clave sociológica. Jesus teria pedido a cada membro que colocasse em comum o que tinha trazido e desta maneira
todos se saciaram. Ao lado de uma leitura sociológica, existe uma leitura espiritualizante. O pão que interessa a Jesus é, na verdade, o pão da palavra de Deus, que os homens não se podem dar. Existem leituras psicológicas. Na verdade, eu não desqualifico nenhuma delas. Porém, eu não acredito que o evangelista ou os evangelistas tenham pensado em algo do ponto de vista sociológico ou solidário ou mesmo espiritual ou psicológico. Agora, no episódio que vem a seguir, eu sou bem mais cauteloso do ponto de vista histórico. É claro que, anunciada assim, explicada assim, a multiplicação dos pães, ela tem grande influência e grande substância na vida da igreja. A igreja sempre leu e releu este texto com óleos eucarísticos. E eu disse que motivos eucarísticos de uma última ceia vieram parar aqui também. Ou seja, aquela refeição toda especial recebeu na tradição oral, ainda pré-evangélica, uma conotação ou um colorido eucarístico. E eu acredito piamente que as comunidades cristãs das origens, e de Mateus em particular, estivessem muito mais preocupadas com a Eucaristia do que com a possibilidade do simples milagre pelo gosto do maravilhoso, do espetacular ou do extraordinário. Vamos ao segundo episódio, que acontece no texto unido ao primeiro. Logo em seguida, forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem, até que ele despedisse as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte, a fim de orar, a sós. Ao chegar à tarde, estava ali sozinho. O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Mas atenção, não se diz que os discípulos corriam perigo. Não é como na tempestade apaziguada com um barco já se enchendo de água. Apenas um vento contrário e uma remagem difícil. Isto deve ser bem detectado. Na quarta vigília da noite... A quarta vigília da noite é o período que vai entre as 3 e as 6 da manhã. Na tradição bíblica, é o momento em que Deus vem em auxílio a alguém. Ele dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus lhes disse logo: tende confiança, sou eu. Bem, vamos fazer uma pausa aqui. Em primeiro lugar, este é também um dos 7 sobre a natureza, caminhar sobre as águas do mar. Deve ser entendido o texto como caminhando mesmo, e não uma espécie de erro óptico dos discípulos que o viram caminhar pela praia e imaginaram que estivesse caminhando sobre as águas. Não, o texto diz que estava caminhando sobre as águas. Deve ser tomado ao pé da letra. Essa seria uma maneira de se fugir à dificuldade. É claro que a dificuldade é enorme do ponto de vista histórico.
quem caminha sobre as águas? Quem pode caminhar sobre as águas? No Novo Testamento, no Antigo Testamento, isto é privilégio de Deus. Deus e apenas Deus domina a fúria do mar, a fúria das tempestades, a fúria das ondas. Apenas Deus é capaz de conter o mar. Deus exerce o seu poder total sobre as águas do mar. Isto se vê no livro de Jó, sobretudo, e também em diversos salmos. Deus tem domínio completo sobre o mar. Aqui, eu acredito que o texto não deva ser lido historicamente. Por quê? Não porque eu seja racionalista. Não porque eu não aceite a presença do sobrenatural. Não. A razão é outra. Jesus, e este é um motivo muito forte, nunca fez milagres sem necessidade. Nunca fez milagres espetaculares. Nunca fez milagres para chamar a atenção sobre si. Esta é uma tentação do diabo. E uma das tentações de Jesus. O diabo levou para o lugar mais alto do templo e disse, lança-te para baixo. E cita o Salmo 90, porque os anjos virão segurar-te para que não firas os teus pés em alguma pedra. Isto é provocar o espetacular, o grandioso e ao mesmo tempo tentar a Deus. Jesus não tinha necessidade de fazer este milagre. Não havia perigo algum por parte dos discípulos. No entanto, o que se quer aqui dizer é que os poderes de Deus sobre as águas se transferem agora para Jesus. É um texto que se perde em historicidade, ganha em teologia e cristologia. O que era privilégio exclusivo de Deus, agora passa a ser algo de Jesus também. O nosso tempo está encerrado. Eu tenho que parar por aqui, mas volto a isto na próxima semana, se Deus quiser. Obrigado.